Salve, salve a grande nação rubro-negra ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Internacional e Flamengo, vamos ver onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem. Tudo o que você precisa saber sobre o duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo com desfalques de última hora, o que nós veremos neste vídeo. Portanto, então, vale o topo da tabela, já que o Atlético Mineiro tropeçou ontem em casa diante do Sport de Recife ao empatar por 0-0, com campanhas quase idênticas. Internacional e Flamengo medem forças neste domingo às 18h15 pela 18ª rodada do Brasileirão. Portanto, o Colorado entra em campo ostentando a primeira colocação na tabela pela diferença no saldo de gols. São 15 contra 11 do Flamengo, em disputa de equipes que somam 34 pontos, com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas na competição. Gaúchos e cariocas tiveram compromissos do Cudê. Os únicos desfalques imediatos do Inter são o zagueiro Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Yuri Alberto, cedido à seleção sub-20 para o período de treinamentos. A expectativa fica por conta do retorno de Bosquilha, após lesão muscular. Se ele não começar como titular, Marcos Guilherme é o principal candidato no meio. Portanto, então, os desfalques Cuesta suspenso, Yuri Alberto, seleção sub-20, Saravia e Guerreiro lesionados. Os pendurados Heitor, Nonato, Bosquilha e Matheus Jussa. O Flamengo do técnico Domenech Torren. Os desfalques de última hora, como eu estava falando, atrapalharam os planos de Dome para a importante partida do Beira-Rio. Arrascaeta e Diego se apresentaram no sábado com lesões e sequer viajaram para Porto Alegre, somando-se ao suspenso Bruno Henrique como desfalques. Portanto, então, neste cenário, a tendência é de que Vitinho siga como o meia centralizado na vaga do uruguaio, enquanto Michael se torna favorito para ser o companheiro de Pedro no ataque. Os dois são os únicos que começaram a partida contra o Júnior e repetem a dose diante do Colorado. Todos os outros titulares descansaram na Libertadores. E talvez também entre o Pedro Rocha, também seria uma boa opção aí pelo lado de campo, Ou talvez o Lincoln, se o técnico quiser inventar alguma coisa, A boa notícia é a volta de Gustavo Henrique, que precisou passar a semana em observação por conta de um problema de saúde. Os desfalques Gabigol, Arrascaeta, Diego e Diego Alves se recuperam de lesão. Rodrigo Caio faz reforço muscular. Bruno Henrique está suspenso. Os pendurados Thiago Maia, William Arão, Everton Ribeiro, Gabigol e João Lucas, que já tem 2 cartões amarelos. E o provável time do Flamengo então é Hugo Souza na zaga, Gustavo Henrique, Natan, Isla e Felipe Luiz. No meio-campo, Thiago Maia, Gerson, Vitinho, Everton Ribeiro, Michael e Pedro. Talvez entre o Pedro Rocha aí no segundo tempo, para dar uma reforçada aí. Talvez, ou talvez o Lincoln, Fica esta dúvida aí, Na vaga do Bruno Henrique, Então, fazendo uma análise da arbitragem, O trio goiano da FIFA é responsável pela partida. William Pereira Sampaio será o árbitro, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Rafael Pires. Elmo Alves Rezende Cunha, também de Goiás e da CBF, comanda o VAR. Agora fazendo a análise dos dois times. Cudê e Dome travam duelo gringo entre Inter e Flamengo, que vale a liderança do Brasileirão. O argentino e espanhol comandam Colorado e Rubro-Negro, líder e vice-líder, que se enfrentam neste domingo às 18h15 no Beira-Rio pela 18ª rodada. E o que esperar deste jogo? Líder e vice-líder fazem o jogo 18ª rodada do Brasileirão em duelo muito direto pela liderança neste domingo. As duas equipes somam 34 pontos com vantagem no saldo de gols para o Colorado, e quem vencer assume a ponta de forma isolada. Mas, independentemente disso, o certo é que o primeiro colocado ao término da rodada falará espanhol. Muda só o sotaque, de um lado o argentino Eduardo Cudê, comanda o Inter, e o outro, o espanhol Domenech Torren, é quem lidera o Flamengo. Os dois treinadores gringos que lideram o Brasileirão
travam um confronto à parte no jogo que vale apenas a primeira colocação, a 2 rodadas do fim do primeiro turno, e levam a campo ideias semelhantes, mas também diferentes para a partida. Em comum, são adeptos de estilos ofensivos, também adotam rodízio a cada jogo, para escolher sempre os que estão em melhores condições. Tanto o Inter quanto o Flamengo são equipes que prezam a base de cabeceira, o Inter não caminha. Já são 10 meses de trabalho, tempo suficiente para fazer do Inter uma equipe mais do que adaptada às ideias do treinador. As melhores partidas são bem ao seu estilo, com agressividade e intensidade. E a liderança do brasileiro e a vaga na Libertadores são provas de que o técnico colhe bons frutos. Apesar que pegou o Boca Juniors aí na oitava de final, então eu acho que está difícil a vida do Internacional na Copa Libertadores. Mas a dita ruptura foi gradual e marcada por percalços. Os 6 grenais, com 4 derrotas e 2 empates, quase custaram o cargo de Eduardo Cudê. A confiança da diretoria e a multa rescisória na casa dos 14 milhões o seguraram. As oscilações também são frequentes. Entre as reclamações de Cudê por ter um elenco curto, o Inter sofreu, quando teve Libertadores e Brasileirão ao mesmo tempo. A classificação na competição continental veio com uma das piores campanhas da história do clube na fase de grupos. O Inter iniciou o Brasileirão com a melhor arrancada desde 1979, ano do Tri invicto. Chegou setembro, vieram 2 competições simultâneas e a equipe fez apenas 33% de aproveitamento, com 2 vitórias em 9 jogos. Mas em outubro já são 4 vitórias em 6 partidas. O que eram 5 jogos sem vencer, vieram 7 partidas de invencibilidade, até a derrota para a Universidade Católica na última quinta-feira. O Inter de Cudê de 2020 são 41 jogos com 22 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 63 gols feitos, 30 gols sofridos, 62,6% de aproveitamento. E a arrancada de Domi, de fala mansa, democrática e boa praça, Domenech Torren fez do seu jeito pacato de ser a principal característica para que as coisas entrassem nos eixos no Flamengo. Em meio ao turbilhão de questionamentos após a goleada sofrida para o Del Valle, pediu tempo e pregou paciência, e deu certo. De lá para cá, o time não perdeu mais. São 10 partidas de invencibilidade, 8 vitórias e 2 empates. De um Flamengo que se moldou na marra e nas dificuldades. Sem tempo para treinar, usou os jogos como oportunidade para aperfeiçoamento e chega ao Beira-Rio com sua melhor performance em quase 3 meses sob o comando do espanhol. Portanto, os desfalques, que aconteceram durante esse período de pandemia e as convocações e lesões tornaram o Flamengo mais forte. E Domi resumiu em preleção antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, que iniciou a série invicta. Quanto mais juntos, a equipe tem que ser forte e junta. A partir daí, o time viveu um processo de transformação. Primeiro, o Flamengo passou a ser mais competitivo. Agora já podemos dizer que Domi tem nas mãos um time envolvente, como nas vitórias sobre o Corinthians e Júnior Barranquilla. Em 21 partidas são 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, mas uma melhora de rendimento evidente nesse período de invencibilidade. O Flamengo dos últimos 10 jogos marcou o dobro de gols dos primeiros 11, 26 contra 13. Sofreu menos da metade, 8 contra 18, e encontrou um equilíbrio. Depois de 3 meses, estamos melhores, compreendemos melhor o brasileiro, as dificuldades de jogar a cada 2, 3 dias. Treinamos poucos dias, mas estamos felizes porque o time está evoluindo, melhorando. Estamos felizes em campo, definiu Domi com o bom portunhol que melhora a cada dia. E o Flamengo de Domi, como é que foi? São 21 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 39 gols marcados e 19 gols sofridos, um aproveitamento de 68,2%. Então, Inter e Flamengo vão duelar, no Beira-Rio, em Porto Alegre, dia 25/10, hoje às 18h15, E a provável escalação do Internacional com Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme. Thiago